viu Deus o Pai, Jesus Cristo. E foi uma visão maravilhosa que iniciou essa dispensação. Joseph, ele não esperava que ia ser chamado para traduzir um registro antigo. Ele não esperava que ia ser chamado como profeta, ele nem esperava que ia organizar uma igreja. Mas todas essas coisas aconteceram e começaram naquele dia. Então a primeira visão ela é significativa. Ela é tão importante que se a primeira visão for falsa, todas as outras coisas que nós pregamos, livro de Mórmon, templos, redenção dos mortos, é tudo falso, é tudo, pode até ser coisas boas, mas não provém do verdadeiro Deus. Então, a primeira visão é muito essencial. Joseph, ele aprendeu que falar sobre experiências espirituais causava perseguição. As pessoas zombaram dele e da família dele, e muitas vezes ele foi colocado em perigo físico, né? A esposa dele, a perseguição levou até mesmo ele a perder filhos. E imagina, todas essas coisas fizeram que Joseph muitas vezes evitasse falar de experiências espirituais em público, embora ele soubesse que devia compartilhar essas coisas. E ele o fez muitas vezes. Às vezes alguns irmãos estavam tímidos para falar sobre essas coisas e ele abertamente dizia, não, eu realmente vi isso, realmente é verdade. O relato que a gente tem dele são dois. Ele fez 2 relatos e publicou, aliás ele fez 4 relatos, desculpa, mas ele publicou 2 relatos sobre a primeira visão. E aí as pessoas pegam esses 4 relatos de Joseph Smith, 2 que foram publicados e 2 que não foram, e comparam esses relatos. E os inimigos da igreja, eles dizem, olha só, aqui ele diz uma coisa, aqui ele diz outra. E vem essa discrepância e tentam assim anular o testemunho do profeta de Deus, dizendo que ele inventou tudo isso. Além desses 4 relatos que vieram de Joseph Smith, que a gente tem como fonte primária, a gente tem outros relatos como fonte secundária, terciária, de amigos, de pessoas que viveram com o profeta Joseph Smith, né? E são 5. Então a gente tem 4 relatos de Joseph e mais 5 outros. Antes disso, tem aqui no Tópicos da Igreja, tem vários tópicos sobre a história da igreja, e num deles, chamado Relatos da Primeira Visão, é dito o seguinte: Joseph Smith publicou 2 relatos da primeira visão durante sua vida, expliquei para vocês. O primeiro deles, hoje conhecido como Joseph Smith História, foi oficialmente aceito e acrescentado na Pérola de Grande Valor, e assim se tornou o relato mais conhecido. Então, se vocês forem nas nossas obras padrão, nós temos 4 livros de escrituras sagradas. Um deles é a Pérola de Grande Valor e lá tem Joseph Smith História. E você consegue ler como foi a primeira visão. Os missionários normalmente usam esse relato para ensinar as pessoas. Os 2 relatos que não foram publicados, registrados na primeira autobiografia de Joseph Smith, mais tarde um diário, foram em geral esquecidos, até que os historiadores da igreja redescobriram e os publicaram na década de 1960. Historiadores dizem que quando uma pessoa reconta uma experiência em várias situações para diferentes públicos ao longo de muitos anos, cada relato vai salientar aspectos diversos da experiência e contém detalhes incomparáveis. Nós temos paralelo disso nas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo conta sua experiência para um público em determinada situação, ele fala de um modo. Quando fala para outro público, ele conta outros detalhes, o mesmo alma ou filho. Quando a experiência dele é registrada lá no livro de Mosias, é diferente do relato que ele dá para o filho dele quando ele está prestes, né, a deixar aqui o nosso plano terreno. Se você conta uma história exatamente no momento que aconteceu para um amigo, e você conta a mesma história passada alguns dias para outro amigo, você vai perceber, se você gravar, né, que você não contou, não usou as mesmas palavras, não usou a mesma expressão, talvez até a ordem dos acontecimentos, né, você tenha mudado para enfatizar determinado ponto. Isso é normal de como funciona a nossa memória, nosso cérebro e a forma como nos expressamos dependendo das circunstâncias que nos rodeiam. Por exemplo, se você seguir apenas o relato que está lá na Pérola de Grande Valor, que sem dúvida é o mais completo e o que a gente usa, ainda assim alguns detalhes importantes vão passar desapercebido. Num dos relatos aqui que li para vocês, fala que ele viu anjos, um pilar de fogo,
que Jesus Cristo disse: eu sou o Senhor da glória. Então tem muitas coisas interessantes que a gente aprende com os outros relatos. Esses pequenos desvios, como eu tinha 14, eu tinha 15, eu tinha 16 anos, ou eu fui fazer isso, fui fazer aquilo primeiro, sabe? Eles são insignificantes vendo a beleza que é o que aconteceu aqui. Lembrando que eu disse no começo para vocês, é um testemunho espiritual que vai dar a certeza de que essas coisas aconteceram e não são invenções do profeta Joseph Smith. Eu testifico para vocês, como testifiquei muitas vezes nesse canal e antes disso, para as pessoas de que a visão do profeta Joseph Smith é verdadeira. Ele viu Deus, o Pai, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso porque mostra que Deus se importa conosco, Ele conhece nosso nome, Ele quer falar conosco, Ele quer nos guiar nesses últimos dias. Graças a Joseph ter sido fiel àquela visão celestial, nós temos a igreja restaurada hoje na terra. Então é uma grande bênção. Convido vocês a lerem os relatos da primeira visão e a buscarem a Deus para saber se Joseph é ou não profeta de Deus. Se vocês tiverem essa certeza, vão também saber que a obra que ele executou é verdadeira. O livro de Mórmon, as ordenanças do templo e essa maravilhosa estrutura que nós temos, que é a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que é o reino de Deus na terra.